Como é que você vê o Brasil em 2022? Pior do que hoje. Infelizmente. Porque nós temos uma geração cada vez mais com pressa. E a pressa é inimiga do verdadeiro. Porque a gente toma preconceitos, convicções que a gente não confronta, porque é tudo uma questão de ética. A ética é o nosso conjunto de convicções do que é falso, verdadeiro, do que é bom, do que é ruim, do que eu gosto, do que eu não gosto. Mas a pessoa só é ética de verdade quando ela confronta as convicções que ela tem aos argumentos contrários. De maneira que ela é verdadeiramente ética quando as convicções dela vencem os argumentos contrários. E só uma pessoa ética se respeita. Só uma pessoa ética consegue respeitar o outro genuinamente. Numa sociedade bombardeada de informação em que todo mundo tem pressa e ninguém para, que é o que o Celso Laffer sempre falava, o problema da filosofia no mundo é que as pessoas não param mais para pensar. Então, cada coisa que a gente faz na nossa vida, a gente tem que ser responsável. Isso exige trabalho, isso dá trabalho, você parar e refletir. Então, com esse bombardeio de informações, as pessoas adotam, elegem convicções que, na verdade, nem são delas. E elas encampam aquilo como se fosse uma guerra. E quanto mais isso se tornar um hábito, mais distante a gente vai estar do ideal do cidadão democrático, que é o cidadão que para pensar, para assumir a sua responsabilidade. Assumir a responsabilidade é essencial. Se eu sou um político, eu sou um político. Me veja como um político. Eu trabalho como político. Eu não sou suprapartidário, porque a política brasileira ela me engessa numa estrutura partidária, o que é um erro, mas é uma realidade. Eu sou um professor, eu tenho compromisso com o método científico. Me veja como um professor. Confie em mim como um professor, porque eu ajo de acordo com o método científico. Eu sou um militante suprapartidário, eu tenho que ser um militante suprapartidário. O grande problema do engano e do abuso mora na confusão entre a aparência das coisas. Porque o funk parece com música, muita gente toma como música. Existe funk bom, mas esse funk que a gente tem hoje nas quebradas, que é uma arma de criação de soldados para o crime organizado, que glamoriza o crime e o mal, tudo que é aparente, tudo que confunde, afasta as pessoas da sua responsabilidade. Ser um militante confunde com ser um político, mas a gente não pode confundir. Que ser uma pessoa justa é aparente, é facilmente confundível com uma pessoa que age pela lei, e às vezes a lei não é justa. Então nós temos que ter responsabilidade, para isso a gente tem que decidir o que você quer ser. Quem é você na vida da democracia? Você é um professor? Você é um militante? Você é um político? Você é um cientista? Você é um religioso? Você é um advogado, um juiz ou um membro do Ministério Público? A gente tem que ser verdadeiro, nós temos que ser éticos. E cada vez mais que o tempo fica menor para que cada um pare para pensar, e cada vez mais que nós empurramos uma informação que não vai ser refletida como verdade, nós afastamos as pessoas de serem éticas. Enquanto a gente não fizer o retorno para a ética, e a ética é o respeito. A ética não é um conjunto de regra anacrônica que fala da família tradicional. Não. A ética é só uma coisa, é o respeitar-se, dar valor para suas convicções, por isso você tem que ser o primeiro a saber defender as suas convicções. Saber defender com argumentos, não com preconceitos. Que se você não é ético, você não se respeita. Não se respeita, não é capaz de defender o outro. E a gente está num caminho
que cada vez mais afasta as pessoas da ética, em que a gente confunde todas as estações. E não tem receita boa que saia de ingrediente ruim.